Pessoal, boa tarde a todos. Eu queria dar sequência no nosso módulo sobre manutenção de sistemas mecatrônicos industriais. E até a aula passada a gente tinha visto como analisar problemas associados à sobrecarga, sobrecorrente e subtensão. Eu queria analisar com vocês hoje as falhas provocadas por componentes de sequência negativa. Então, eu vou compartilhar minha tela, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu queria, por favor, que mandasse um texto no chat, porque eu estou usando a saída de áudio compartilhada com o microfone, e eu só estou com o microfone. Aí o computador, nesse contexto, não usa o alto-falante para poder, o alto-falante interno dele, para poder reproduzir o áudio de vocês. Então, se alguém quiser fazer pergunta, manda o chat, eu vou tirar o microfone, a conexão do microfone com o computador, e aí vai aparecer o áudio, tá bom? Bom, então, dando sequência aqui ao material da aula, eu queria analisar com vocês hoje falhas provocadas por componente de sequência negativa. Então, essas falhas, igual nós comentamos nas aulas passadas e continuaremos hoje, elas são geralmente apresentadas por um equipamento dedicado à proteção da planta mecatrônica industrial. Então, essa, por exemplo, que eu descrevi na tela de hoje, né, componente de sequência negativa, ou sequência negativa, qualquer coisa nessa linha, obrigado. Ela é uma falha que vai ser mostrada em um painelzinho, tá? Seja o painel do relé de proteção, seja a IHM de um inversor de frequência, tá? Então alguém te fala a falha, da mesma forma que acontece, né, com a sobrecarga, com a sobrecorrente, com a subtensão, com a sobretensão. Então, algum elemento, um equipamento de proteção te dá a mensagem de falha. Essa mensagem pode vir, né, de maneira textual, vem um texto mesmo, né, obrigado. Vem um texto, né, com a redação exata do que a gente está vendo aqui, né? SEC negativa, por exemplo, se a telinha for pequena. E no caso de sistemas de proteção mais antigos, você pode ter uma sinalização qualquer, né? Então, disjuntores eletromecânicos instalados para a proteção de plantas mecatrônicas nos idos aí das décadas de 70 e 80, né, não havia um computadorzinho monitorando o estado de operação da planta para poder promover uma ação de proteção. Então, a proteção era desempenhada por um componente eletromecânico mediante algum fenômeno físico, né? Por exemplo, os disjuntores que nós temos em casa atuam em contextos de sobrecarga, né? Então, você, por exemplo, instalou no painel da sua residência, no painel elétrico da sua residência, um disjuntor para 10 amperes, se você demandar, né, naquele circuito ligado ao disjuntor correntes maiores do que 10 amperes, você vai observar no interior dele a dilatação de dois metais que estão em contato, né, e que permitem a passagem da corrente, só que são metais diferentes e, portanto, contendo coeficientes de dilatação diferentes. Eles percorridos por corrente elétrica, eles vão se dilatar, então, de forma diferente, até abrir um contato. Um se dilata mais que o outro e o contato se abre.
Então, é uma forma de proteção, né, e que não sinaliza para a gente com um texto o que aconteceu, mas você vai perceber a interrupção no suprimento de potência para sua carga, e você vai abrir a porta do painel elétrico e você vai ver a chave do disjuntor virada na posição off. Até tem até o texto descrito. Então, de alguma maneira, você vai chegar, né? O recado que eu queria dar nesse pedaço da aula é esse. Assim, de alguma maneira, você vai chegar na mensagem, na sinalização de falha, né? Seja por um computador, ou seja, pela sinalização de um equipamento eletromecânico de proteção. Os equipamentos industriais antigos caía uma bandeirinha vermelha que caía e mostrava para quem estivesse na área. A área tem muitos equipamentos, é difícil você ver com clareza, né? Qual que é a causa raiz de um desarme ou da interrupção da operação de um equipamento. E aí, para ajudar nisso, né, para você conseguir, naquele conjunto de equipamentos, achar, né, a causa raiz, o relé de proteção eletromecânico mostrava uma bandeirinha vermelhinha que caía, para sinalizar para as pessoas. Opa, esse é o componente, né, o equipamento que desarmou. Beleza? Então, esse é o contexto que essas falhas acontecem. O que elas se apresentam. Tá? Eu estava fazendo aqui, eu estava recuperando o material dessas aulas nossas e estava sentindo falta de falar isso com vocês. Então, eu queria começar essa aula de hoje explicando isso. Tá? E aí a gente está trabalhando, né, com mais homem-hora nosso, mais energia, né, na análise da falha. Por que ela acontece, né, e o que a gente tem que fazer para mitigá-la. Ok? Bom, e aí, com isso exposto, eu queria comentar dessa falha associada a componente ou a corrente de sequência negativa exagerada. Então, eu vou colocar aqui uma representação da máquina elétrica, como a gente faz tradicionalmente, né? Temos as correntes circulando nas 3 fases, 3 circuitos monofásicos instalados no mesmo equipamento. Então, a gente compõe aqui um circuito trifásico, fase A, B e C. Tá? Bom, primeiramente, ao que se refere esse nome, sequência negativa, né? É esquisito o nome, né? Para quem o escuta pela primeira vez. Bom, esse nome ele está relacionado a uma transformação proposta por um engenheiro no século XX chamado Fortescue. E ele propôs um cálculo matemático chamado de transformada de Fortescue. O artigo no qual ele propôs, o artigo científico onde ele apresentou essa transformada, foi considerado como um artigo de maior relevância da engenharia elétrica no século XX. Ele é muito... Ele ajudou de uma maneira tal que ele recebeu essa honra, né, esse prêmio, como artigo mais relevante em engenharia elétrica do século XX. E qual foi a proposta, né, do Fortescue? Ele disse o seguinte, né, que é possível descrever um sistema trifásico desequilibrado como sendo a soma de 3 sistemas trifásicos equilibrados. Tá? Então, o sistema trifásico desequilibrado é um sistema onde você tem amplitudes diferentes para as correntes nas 3 fases. Tá? Então, por exemplo,
digamos que a gente represente aqui os fasores, né, das fases A, B e C. E a gente tenha uma amplitude diferente entre uma ou mais correntes nas três fases. Tá? Elas podem até estar defasadas entre si de 120 graus. Né? Terem a mesma frequência, porém possuírem amplitudes diferentes. Tá? Igual aqui a fase B está notoriamente menor do que as fases A e C. Então esse seria um sistema desequilibrado. Tá? Ou a gente pode ter um sistema desequilibrado onde o ângulo de defasagem entre as cossenoides das fases A, B e C não é 120 graus. E aí, nesse contexto, os respectivos fasores de cada uma das fases possuem ângulos no plano dos números complexos, que também não é de 120 graus. Só lembrando, né, quando a gente descreve um sinal monofásico, um sinal senoidal monofásico como fasor, né, a gente está criando um número complexo, agora definido no plano dos complexos. Vamos colocar aqui. Ele tem eixo real e eixo imaginário. Definido num plano que contém eixo real e eixo imaginário. E as informações do sinal senoidal no tempo são traduzidas pelo seu fasor aqui no plano dos complexos. Da mesma forma que acontece com o sinal trifásico, né, descrito como um vetor espacial. Só que, no caso, para criar um vetor espacial, você precisa de um sinal trifásico completo. Para criar um fasor, você vai precisar de um sinal senoidal monofásico. Tá? Além do que, né, fasores só são associados a sinais senoidais. Vetores espaciais são associados a sinais de diferentes formas de onda. Não precisa necessariamente ser uma senoide. Bom, e aí nessa linha, pessoal, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Marcar essa amplitude aqui, ó, por exemplo, tiver um sinal, vamos pegar esse vermelhinho aqui da fase B, que é a corrente aqui que circula na bobina da fase B. Ó. Então, se a gente tomar o sinal senoidal da corrente na fase B, tá? E ele tiver uma amplitude de 20 amperes, o respectivo fasor aqui tem módulo 20, tá? Que é esse aqui. Ok? Se ele está defasado de 120 graus, tá? Então, se o pico dele tem um atraso aqui de 120 graus, com relação a uma cossenoide não defasada, deveria ser um pouquinho diferente. Aqui, ó. Então, 120 graus de defasagem no senoide é daqui, ó. Deixa eu fazer de novo, então. Só um minutinho. Uma cossenoide sem defasamento seria uma cossenoide que passa no pico no instante zero. Tá? Uma cossenoide defasada de 120 graus, ela ia passar no pico 120 graus ou um terço do ciclo depois. Então, se aqui é 90, aqui é 180, o 120 está aqui mais ou menos. Seria uma coisa assim. Ok?
Então, assim, ó, a gente tem aqui, ó, uma cossenoide defasada de 120 graus. E, né, esse mesmo defasamento que o sinal tem no tempo, ele aparece para o seu fasor aqui no plano dos complexos. Tá? É muito parecido com o que a gente fazia com os vetores espaciais. Ok? Bom, então, uma segunda forma da gente ter desbalanceamento entre as fases é ela é dada por um defasamento angular diferente a 120 graus entre as senoides ou as cossenoides das três fases. Então, elas podem até ter amplitudes iguais, só que elas não são defasadas entre si de 120 graus. Né? Então, um exemplo, você pode ter o sinal da fase A, né, a cossenoide da fase A assim, a corrente da fase A no estator. A corrente da fase B pode estar certinha, defasada de 120 graus, tá? E pode haver, por exemplo, um curto da fase A para a fase C. E a corrente que foi na fase A volta na fase C, ó. E a fase C fica 180 graus defasada da fase A. Ou o sinal da fase A é o negativo da fase C. Então, essa é uma outra forma de desbalanceamento. Tá? A gente não, nesse contexto, a gente não observaria, né, nos respectivos fasores, né, associados às correntes dessas fases, um defasamento de 120 graus, de um para com o outro. Então, você teria alguma coisa assim, ó. Fasor da fase A, o fasor da fase B, que é o sinal vermelhinho, está certo, a 120 graus, do fasor da fase A, e o fasor da fase C, que é o nosso fasor verde, não está a 120 graus da fase B ou 240 da fase A, está a 180 da fase A. Então, esse é um outro contexto de desbalanceamento. Tá? Inclusive, ele seria observado, né, igual a gente está comentando, se a gente tivesse um curto, né, promovido entre a fase A e a fase C da máquina. Né? Você teria, por exemplo, aqui, ó, no interior da máquina, a gente pegar as ranhuras dela aqui, ó, as ranhuras da máquina são compartilhadas, né, esses cortes aqui no interior da máquina, eles são compartilhados por condutores de todas as fases, né? Então, a gente poderia ter aqui um condutor da fase C e um condutor da fase A, na mesma ranhura. E aí, por uma degradação do isolante que recobre os dois, eles poderiam estabelecer contato elétrico, um encosta no outro. Tá? E aí, a corrente que veio da fase A, ela, de alguma maneira, retorna pela fase C. Aqui está o alimentador, a reatância da rede, né? Cabos, transformadores, ok? E aqui está a fase C da rede. Então, esse é um outro contexto onde a gente veria, né, esse fenômeno que a gente escreveu aqui, ó, ou aqui, tá? Aqui à esquerda, né, tá
o desenho do problema tal qual ele se manifesta no equipamento. Aqui está o sinal dele, tal qual seria mostrado em um osciloscópio. Tá? E aqui está a representação dos fasores. Ok? Então, essa IAS seria a corrente medida aqui, e a ICS é a corrente medida na rede aqui. Ó. Tá? Bom, então esse é um outro contexto que promove desbalanceamento. Tá? Ou seja, os ângulos de defasagem entre as três fases não são de 120 graus mais. Ok? Bom, e o outro contexto é quando as frequências das três fases não são a mesma. Tá? Você também pode ter desbalanceamento por esse motivo. Ok? Bom, então, o que o Fortescue mostrou, né? Que em qualquer um desses contextos, né, que você tenha desbalanceamento do sistema trifásico, tá? Em qualquer um dos contextos que você tem desbalanceamento do sistema trifásico, é possível se descrever um sinal desse desbalanceado como sendo a soma de três sistemas trifásicos balanceados. Tá? Um primeiro sistema seria um sistema de sequência positiva. O segundo sistema seria um sistema de sequência negativa. E o outro seria um sistema de sequência zero. E aqui está até descrita, né, o nome da falha que a gente está analisando, né, e que apareceu no título dessa primeira parte da aula de hoje. Tá? Bom, a que tipo de sinal se refere esses nomes, né? Sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Bom, o sinal de sequência positiva é um sinal trifásico, onde a sequência de fases é a que a gente normalmente usa para alimentar a máquina. Então, né, a gente tem primeiro a fase A passando no pico, então primeiro passa a fase A no pico, depois passa a fase B, 120 graus depois, e depois passa a fase C. Então você tem uma sequência A, B, C, tá? Que é a sequência de alimentação do sistema. Por último aqui passa a fase C no pico. Tá? Então, a componente de sequência positiva, né, que poderia ser somada às demais para reconstruir esse sinal, seria uma componente onde primeiro passa a fase A no pico, depois a B, depois a C. Tá? Então, a sequência ABC. A componente de sequência negativa, ela é a CB. Então, passa a fase C no pico primeiro, depois passa a fase A no pico, depois a C e daí a B. Não é ABC, seria ACB.
tá? Uma sequência negativa, a gente teria essa sequência A, C, B, e não ABC. Tá? E esse sinal trifásico, né, ele seria somado ao sinal de sequência positiva e ao de sequência zero para reconstruir, né, remontar aqui o sinal desbalanceado que o sistema porventura apresente. Então, essa componente, esse sinal trifásico de sequência negativa, ele é equilibrado. Então, as correntes nas três fases têm as mesmas amplitudes, são defasadas de 120 graus entre si, têm a mesma frequência. Só que a sequência de quem passa no valor de pico primeiro é diferente da sequência do sistema de sequência positiva, né? Então, se a gente, aqui no sistema de sequência negativa, a gente teria primeiro a fase A, por exemplo, passando no pico aqui, ó, poderia estar passando logo no instante zero, depois a fase B, desculpa, depois a fase C, né? Foi até o que a gente enunciou agora há pouco. Então, depois vem a fase C, que é a que nós estamos desenhando de verde toda hora. Vou colocar N aqui para indicar que é a componente de sequência negativa. E depois a fase B. Deixa eu melhorar aqui que o defasamento dela não ficou bom, não. E por último aqui, a corrente na fase B. Ok? Essa componente, moçada, de sequência negativa, ela não precisa ter a mesma amplitude das componentes de sequência positiva. Tá? E elas também não precisam ter o mesmo defasamento angular. Tá? Entre elas, entre a fase A, B e C, existe uma defasagem de 120 graus. Tá? São três sistemas equilibrados se somando para compor o sistema desequilibrado. Tá? Só que elas podem ter amplitudes diferentes. Tá? Então, esse AN aqui se refere à amplitude da componente de sequência negativa, o AP se refere à amplitude da componente de sequência positiva, tá? E o defasamento angular da cossenoide da fase A, tá? Eles podem ser diferentes entre si também, ok? Então, aqui seria o alfa de sequência positiva, a gente teria um alfa também de sequência negativa, tá? Então, são equilibrados, né? Podendo ter amplitudes e defasamentos angulares diferentes. A componente de sequência zero, que é a última que o Fortescue propôs no teorema dele, ela é dada por três cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência e não defasadas. Três cossenoides iguais. Então, a da fase A poderia ser alguma coisa assim. A da fase B, idêntica.
marcar aqui, ó. E B de sequência 0, A de sequência 0, e C de sequência 0. Então, essas seriam, né, os sinais caracterizados pelo Fortescue no teorema dele. Tá? E ele prova no artigo que qualquer sinal desequilibrado, qualquer sinal trifásico desequilibrado, como esse aqui, por exemplo, ele pode ser dado pela soma de 3 sinais, de 3 conjuntos de sinais, primeiro conjunto, segundo conjunto e terceiro conjunto. Tá? E cada conjunto é composto por um sinal trifásico. Então, o sinal desbalanceado pode ser dado pela soma aqui de 3 sinais equilibrados, tá? Um de sequência positiva, outro de sequência 0 e outro de sequência negativa. E aí, até no teorema dele, ele mostra como se chegar na amplitude e no defasamento angular das cossenoides de cada um desses conjuntos. Tá? Bom, uma coisa que pode, né, levar à confusão, você pensa assim, pô, mas quem que eu estou somando? Como assim somar conjuntos trifásicos, né? Então, na verdade, quando eu menciono, quando eu me expresso dessa maneira, eu estou dizendo o seguinte, ó, que a corrente na fase A do estator, essa aqui, ó, que aparece circulando na máquina, ela seria dada pela soma da corrente da fase A do estator de sequência positiva, que é esse sinal em preto aqui, mais a componente da corrente da fase A do estator de sequência negativa, que é esse aqui, mais a corrente da fase A de estator de sequência 0. Ok? E a mesma coisa vale para as correntes nas fases B e C. A gente pode, né, reconstruir o sinal trifásico através das componentes de cada uma das fases no sistema de sequência positiva, negativa e 0. Tá? Então, esse é o entendimento que a gente dá a esse nome, tá? Sequência positiva, negativa e 0. E existe, né, uma ação de proteção a plantas mecatrônicas vinculada a essa teoria. Né? Foi até o título que a gente deu para a aula aqui. Né? São as proteções, né, quando são detectadas componentes de sequência negativa de alta amplitude. Tá? E por que a detecção desse tipo de sinal tem que ser tratada e potencialmente a gente tem que desarmar a máquina elétrica? Por que isso acontece? Pelo seguinte, ó, vou desenhar a máquina aqui de novo. Então a gente tem as bobinas físicas da máquina, né, elas estão montadas do mesmo jeito. Ó, né, continua aqui a fase A defasada no espaço de 120 graus da fase B, defasada de 120 graus da fase C. E o que a gente lembra, pessoal, nos estudos de campos girantes, quando a gente sintetiza o nosso ímã girante aqui na máquina, né? Tem uma série de propriedades desse ímã no espaço e no tempo que são associadas às correntes nas 3 fases. E uma delas é a seguinte, quando a gente alimenta a máquina, né, sem nenhum distúrbio, sem nenhum defeito, né, com componentes de sequência positiva somente, né, ou seja, a gente tem a corrente na máquina primeiro passando
no pico, na fase A, depois na fase B, depois na fase C. O que acontece com o ímã girante? Ele passa, né, o polo norte dele passa primeiro na bobina da fase A, depois na B, e depois ele continua girando até passar com o pico na fase C. Né? Então, a gente teria a nossa força magnetomotriz, né, total aqui do estator, girando nesse sentido. Bom, se a máquina estiver desbalanceada, como a gente comentou aqui, ó, pode haver um curto, por exemplo, entre espiras, tá, de uma mesma fase, pode ter um terminal do disjuntor de alimentação que está com uma impedância maior que a dos demais, ou então que simplesmente não fechou quando você mandou fechar, a corrente naquela fase fica nula, inclusive, tá? Não pode acontecer isso, isso é outro evento que causa componente de sequência negativa. O rotor da máquina pode estar desbalanceado, tá? Então você pode desenhar o rotor da máquina aqui, ó. Pode ter o rotor excêntrico, né? Seria isso aqui, ó. Vou fazer até exagerado. Tá? Então, numa dada condição, o entreferro de ar aqui, ó, se a gente pegar os 360 graus, ele fica muito diferente do entreferro de ar nas outras bobinas. Tá? Vou marcar aqui como gap de ar na posição 1 e gap de ar na posição 2. Tá? Então, quando esses entreferros de ar são muito diferentes, o que vai acontecer? As relutâncias que o campo magnético vai enxergar em cada um desses caminhos também fica muito diferente. Com relutâncias muito diferentes, o que vai acontecer? O fluxo magnético que você vai impor naquela região do espaço, né, que é dado pela força magnetomotriz total dividido pela relutância, ele vai ser diferente do fluxo que você vai impor aqui na região 2. Ó. Tá? Mesmo quando a força magnetomotriz naquela região 2, que é a do campo girante, foi igual àquela que passou na região 1. Tá? Então, esse é outro contexto que você vai ter desbalanceamento nas correntes das três fases. Tá? Então, 1 ampere de corrente que não necessariamente causa o mesmo fluxo em amplitude que 1 ampere de corrente na fase B. Tá? Então, é outra forma de se ter desbalanceamento. Amplitudes desiguais. Até uma que eu desenhei. Não, essa aqui eu só mostrei. Aqui, ó. Tá? Então, nesse contexto, né, com esse defeito mecânico inserido, né, como que esse defeito mecânico vai acontecer? Né, você pode ter um rolamento danificado, você pode ter a máquina mal montada, você pode ter uma carga mecânica que está com algum defeito, né, você pode ter desalinhamento no eixo do rotor com relação ao eixo da carga. Então tem uma coleção de possíveis defeitos que vão fazer com que o entreferro de ar não fique uniforme nos 360 graus da máquina. Aí, nesse contexto também você vai ter as amplitudes das correntes nas três fases desiguais. Então também é um contexto onde você tenha desbalanceamento. E aí, tendo desbalanceamento, e a gente usando o teorema de Fortescue, né, a gente pode entender, né, que esse ímã girante desbalanceado, ele vai ser dado pela soma de um ímã de sequência positiva, tá? Você vai ter um campo girante aqui de sequência positiva, somado a um campo de sequência negativa. E aí, o que a gente sabe da nossa teoria de máquinas? Se você, né, alimentar uma máquina com a corrente na fase C, passando no pico antes da corrente da fase B, que é o que acontece na sequência negativa, o ímã vai passar na fase C antes de passar na B. O pico do ímã passa, né, na bobina da fase C antes de passar na B. Ok? Então,
nesse contexto, né, que você tenha aqui um ímã girando nesse sentido, né, com a velocidade igual, se for uma máquina de dois polos, né, igual à frequência de alimentação das correntes no tempo. Então você tem um ímã girando no sentido horário, que é esse, e um outro em sentido anti-horário, que é esse. Tá? Um associado ao sinal trifásico de sequência positiva e o outro associado ao sinal trifásico de sequência negativa. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter um sobreaquecimento no rotor, né? Por quê? Potencialmente o rotor já está, né, rotacionando em um sentido, digamos que a máquina está operando em modo motor, tá? E a gente já tem a velocidade mecânica nesse sentido. Tá? Então, o que acontece quando aparece, né, o desbalanceamento e a gente a gente insere na máquina esse ímã de sequência negativa. Qual que é o problema aqui? O problema é que o rotor da máquina está indo em sentido anti-horário e o campo está girando em sentido horário. Tá? Então, a taxa de variação do fluxo magnético promovido por esse ímã nas ranhuras, nas espiras do rotor vai ser elevadíssima. Tá? A gente vai ter aqui, fazer o rotor aqui em perspectiva para a gente estudar isso. A gente vai ter o rotor com as suas ranhuras em curto-circuito, né? Vou fazer em cor diferente aqui. Igual a gente viu no laboratório de máquinas, tá? Então, você tem aqui essas espiras de cobre, né? Curto-circuitadas. Desenhar algumas, a gente sabe que tem na periferia do rotor toda, né? Aqui está o eixo mecânico. Tá? E aqui vai vir um campo de sequência negativa. Então, o polo norte dele, aqui está o polo sul do ímã. Okay? E esse ímã, ele está girando para cá, tá? Enquanto a própria máquina, né, e suas ranhuras, consequentemente, estão girando ao contrário. Tá? Então, se tiver uma máquina de dois polos por fase, né, onde essa velocidade aqui esteja em torno aqui de, salvo escorregamento, né, vai estar próximo de 3.600 RPM. A máquina, por exemplo, alimentada em 60 Hz. A gente tem aqui 3.580 RPM, por exemplo. E o campo girante de sequência negativa a menos 3.600. Então, cada caminho fechado desse aqui, ó, cada caminho fechado desse aqui vai observar uma passagem do polo norte, né, das linhas de campo aqui do polo norte e do polo sul, tá, a uma taxa igual à soma dos dois. Tá? Então, a frequência de escorregamento aqui, ó, ela vai ser dada por mais ou menos quanto? 3.580 mais 3.600, quase 7.200. Tá? E essa frequência de escorregamento nos dá a taxa de variação
do fluxo magnético dessa componente de sequência negativa no tempo. Ok? Só para ter uma ideia, né, para o campo de sequência positiva, o que acontece? Né, você vai ter o ímã de sequência positiva aqui, também presente na máquina. Então, estão os dois aqui presentes. Tá? Então, está aqui o polo norte e o polo sul do ímã de sequência positiva. Ele já gira no mesmo sentido da velocidade mecânica. A gente tem 3.600 RPM. Então, a taxa de variação das linhas de campo do ímã de sequência positiva vai ser como? Vai ser qual? Né? Qual valor? Você tem aqui, ó, o próprio campo girante a 3.600 RPM e a velocidade mecânica no mesmo sentido a 3.580. Então, estão os dois no mesmo sentido. Então, cada ranhurinha dessa vai observar o campo variando no seu interior a 20 RPM. Tá? A velocidade do campo girante ela é dada por somente 20 RPM a mais do que a própria velocidade mecânica. Então, a taxa de variação de fluxo, né, para passar o polo norte, zerar, vir o polo sul, zerar, né, configurando a taxa de variação do campo magnético ali dentro, vai ser somente de 20 RPM. Compara aqui com que é o escorregamento. Compara o escorregamento, ou a diferença de escorregamento aqui, entre o campo de sequência positiva e o campo de sequência negativa. Tá? Brutalmente diferente. Ok? Basicamente o que? 310 vezes a mais. Então a tensão induzida para cada Weber-Spira de fluxo, de fluxo magnético, cada 1 Weber-Spira de fluxo magnético de sequência positiva e de sequência negativa, você vai ter uma tensão na componente de sequência negativa com uma amplitude 319 vezes maior. Tá? Então, é uma tensão alta. Quando a gente tem um defeito mecânico ou um defeito elétrico, onde apareça a corrente de sequência negativa, né, a gente vai ver tensões induzidas no rotor devido a essa componente de sequência negativa altíssima. Tá? E aí, com a tensão no rotor alta, né, nesses caminhos fechados do rotor, muito alta, né, e só um parênteses, vai ter tensão alta porque primeira lei de Maxwell, né, a taxa de variação do fluxo magnético informa para a gente qual que é a tensão induzida no sistema. A gente vai ter essa tensão do rotor muito alta, tá? E com tensão muito alta em uma espira curto-circuitada, o que nós vamos ter? Corrente altíssima também. Vai passar a circular, né, nas espiras do rotor, corrente exagerada. Tá? E aí, o que vai acontecer? Sobreaquecimento, né, numa região do motor, inclusive, onde é mais difícil de se dissipar calor para o ambiente, e aí a gente vai ter a queima do rotor ou do verniz isolante do estator. Tá? Então é por isso que componente de sequência negativa queima a máquina, queima rápido. Tá? Então a gente não tem como conviver com ela. Então, ao se receber, né, uma mensagem de um desarme, então alguém veio aqui e abriu as 3 fases da rede, o relé de proteção comandou que um disjuntor abrisse as 3 fases da rede. Então, quando isso acontece, a gente tem que desconectar, a gente tem que primeiro analisar, desconectar já foi desconectado, né? A gente não insiste em promover uma repartida da máquina, e a gente tem que ver o que está acontecendo, né, para que exista o desbalanceamento. Tá? E aí, bom, esse ponto merece um pouco mais de enfoque, né, que aqui eu expliquei sobre os sinais, né, o que cada um dos sinais quer dizer, sequência positiva, sequência negativa, sequência zero,
Né, mostrei aqui o efeito, né, por que a presença da sequência negativa leva à queima, e falei alguma coisa das causas. Tá? Então, eu queria dar um pouco mais de ênfase agora nas causas, que é a hora que a gente vai buscar, né, mitigar o defeito. Bom, então aqui, ó, você tem um sistema elétrico, né, onde, né, se a alimentação das três fases estiver equilibrada, né, ou até um passo antes desse raciocínio aqui, para me fazer mais claro. Né? Se essas correntes nas três fases estão desequilibradas, em regime permanente você pode calcular essas correntes, né, os respectivos fasores, pela relação entre o fasor da tensão dividido pela impedância de cada uma das fases. Tá? Então, em regime permanente, né, essas impedâncias das três fases, regime permanente e com o sistema equilibrado. Se não tiver defeito, as impedâncias das três fases são as mesmas. E as tensões é que são defasadas entre si de 120 graus. Tá? Então, se há desequilíbrio, significa o seguinte: ou as tensões estão desequilibradas, ou as impedâncias nas três fases estão desequilibradas, não são iguais. Tá? Um dos dois. Se as tensões não forem equilibradas, vou pegar o primeiro caso aqui, ó. Então, se as tensões estão desequilibradas, significa o seguinte, ó, ou o alimentador do sistema sofreu alguma falha, tá? Então, por exemplo, um dia de chuva muito forte, com muito vento, tá? Você pode, por exemplo, ter um galho de árvore, né, batendo em um condutor de cobre não isolado, igual a gente tem em muitos pontos do sistema de distribuição. E aí você vai, por exemplo, fazer com que esse terminal do alimentador aqui na fase A seja conectado, né, ao neutro, por um galho de árvore que seja. Tá? Então as tensões das fases B e C estão saudáveis, porém a tensão da fase A foi a zero durante um intervalo de tempo. Você vai ter um desequilíbrio, vai ter componente de sequência negativa. Tá? Você pode ter uma falha numa bobina de um transformador que opere aqui como alimentador do sistema. Ela pode abrir, por exemplo, queimar e abrir. E aí você deixa de ter a tensão da fase A, né, enquanto você ainda tem da B e da C. É outro contexto que a gente vai ter um desarme por desequilíbrio de corrente ou tensão. Tem relé que também vai monitorar desequilíbrio em componente de tensão. E né, a causa está no sistema elétrico. Tá? Pode ter uma máquina vizinha a essa, okay, cujo circuitinho da fase A, vamos criar aqui um ramal paralelo para alimentar uma outra máquina aqui. Ó. Então, aqui. E aqui. Ó. Aí a gente alimentou a bobina de uma outra máquina. Tá? E
por algum motivo, por uma perda de isolação, por uma conexão mal feita na caixa de ligação da máquina, né, a gente pode fechar um curto aqui, ó, da fase A para o neutro, do positivo para o negativo. Tá? E aí a gente vai observar um afundamento de tensão, que a gente até mencionou na aula passada, da subtensão. E aí, por conta dessa carga vizinha, que está aqui no mesmo barramento, a gente observa uma componente de sequência negativa na nossa máquina. Então, veio do sistema elétrico também, né, a causa raiz do problema. A gente desequilibrou as tensões de alimentação e aí o sistema de proteção desarmou essa máquina aqui, que a gente está estudando, por conta do vizinho, da máquina vizinha. É outra possível causa. Tá? Então, e aí você vai ter um sinal de problema causado assim, por uma máquina, né, ou pelo alimentador, quando vários motores desarmam. Então, se você está num contexto industrial, você vai ter várias máquinas conectadas em paralelo. Tá? Então, aqui ó, a gente está com a fase A em pretinho aqui, ó, de uma máquina, aqui é a fase A da outra máquina, vai ter a fase A de outra máquina e de várias outras, tá? Todo mundo conectado em paralelo. Então, se uma delas falha, né, e aplica um curto-circuito nesse barramento que alimenta todo mundo, você vai ver falhas em todo mundo. Então, por exemplo, várias máquinas vão desarmar por componente de sequência negativa. E aí você tem um indicativo de que a falha é no sistema de alimentação. Tá? Então tem que começar. Por quê? Porque o sistema de alimentação é o elemento comum a todo mundo. Todo mundo está em paralelo naquele barramento. Tá? E muitas vezes você vai ver uma barra mesmo de cobre, né, com os cabos distribuindo alimentação para diversas cargas. Tá? Então, né, várias cargas acusaram um problema desse, né, pode saber que o problema está no sistema elétrico. Tem que procurar no sistema elétrico quem produziu o problema. Certo? Às vezes quem produziu é a própria máquina que você está monitorando. Pode acontecer de ser ela também. Tá? E aí outras vizinhas vão mostrar desarmes, né, por subtensão, por componente de sequência negativa. Ok? Então seria um indicativo de onde buscar a causa raiz do problema. Se for no sistema elétrico, potencialmente mais de um motor que está protegido vai indicar falha. Tá? Isso é um sinal de que realmente tem alguma coisa no sistema elétrico. Bom, e o segundo ponto de exploração, né, para essa manutenção seria observar impedâncias desequilibradas. Então, impedâncias desequilibradas nesse contexto significa o seguinte, né? Ou a gente teve a abertura aqui, ó, das bobinas, tá, por algum fenômeno, tá, potencialmente um aquecimento excessivo ou uma conexão mal feita na caixa de ligação, a gente perdeu o contato elétrico, a bobina abriu e se desconectou do sistema elétrico de alimentação. Então, digamos que seja a bobina da fase B. Né? Se a bobina da fase B se desconectar do sistema de alimentação, a gente vai ter uma impedância dela infinita. Enquanto as impedâncias das fases C e A continuam iguais. Tá? Então, esse é um outro contexto aqui. Vou até colocar na nossa análise, ó, impedâncias diferentes para as três fases. Então, nomes diferentes. Quando elas estão equilibradas, elas são iguais. Então, em condição de equilíbrio, elas são iguais. E quando existe algum fenômeno que promove essa desigualdade,
ou uma desigualdade entre elas, a gente vai caracterizar o desequilíbrio. Aí é a hora que vai aparecer a corrente de sequência negativa na máquina. Bom, aqui tem um exemplo, tá? Uma das fases abriu. Ok? Aí você vai ter um desarme por componente de sequência negativa. Digamos que você vai explorar o problema e não tem nenhuma outra máquina no mesmo barramento que tenha falhado. Então, há um indicativo de que o problema não é no sistema elétrico, e sim no interior da máquina em particular que a gente está olhando. Tá? E aí, uma coisa que você pode fazer é medir a impedância entre as três fases. Né? Aí, nesse contexto que eu estou exemplificando, se houver o rompimento, né, de uma das fases, né, quando você colocar um ohmímetro nos terminais da máquina, tá? Você vai colocar um ohmímetro nas três fases, vai desconectar as três da rede, colocar um ohmímetro e você vai observar uma impedância infinita aqui na fase B. Tá? Indicando, então, que há um desequilíbrio. Houve, né, a desconexão dessa bobina da rede, ou por um contato elétrico mal feito, ou porque ela rompeu, sobreaqueceu por algum motivo. A gente vai ter que explorar também, né, para saber por que ela está sobreaquecendo bem ali, e ela abriu, o sistema ficou desequilibrado. Tá? Desarme por componente de sequência negativa. Ou então, pessoal, a gente pode ter aqui, ó, um rotor excêntrico, né? Eu comecei a mencionar e explicar esse fenômeno agora há pouco. Eu queria revisitá-lo aqui para a gente dar aqui um novo enfoque. E nesse contexto, né, quando o rotor está excêntrico, porque a máquina está vibrando muito, porque a montagem, onde a gente fez a conexão do rotor com a carga, está desalinhada, tá? Não tem, está desnivelada, está desalinhada, tá? Ou porque houve um estrago, tá, na peça do rotor, né? Um exemplo aqui bem didático, tá? Até vivido por um colega meu de doutorado, né? Que foi fazer uma consultoria numa empresa que estava tendo problema, né? De vibração excessiva, né, e desarmes por componente de sequência negativa. Né, e aí, ao fazer a visita na empresa, ele viu de cara onde nascia o problema. Tá? O pessoal levava o rotor da máquina queimada para manutenção e quando chegava na empresa, né, eles pegavam o rotor da máquina, estava na caçamba de um caminhão, eles pegavam o rotor, que estava redondinho, ou seja, com massa uniformemente distribuída em torno do eixo. O que é isso na mecânica? Balanceado. O rotor estava balanceado. Aqui tinha o solo, né, e aí a pessoa pegava o rotor e empurrava ele aqui da boleia, da caçamba do caminhão, e jogava ele no chão, um rotor pesadíssimo, e jogava a toda altura. E, obviamente, onde ele batia e dava uma porrada, ele ficava deformado. Esse é um outro contexto, né? Deixa de ser um círculo perfeito. Tá? E aí, na hora que você monta ele no interior da máquina, digamos que isso aqui seja o estator da máquina que vai receber esse rotor. O entreferro de ar não vai ficar uniforme. Tá? Então, onde ele foi amassado, você sempre vai ter um entreferro de ar grande. Em outros pontos, você vai ter um entreferro de ar menor. E o que a gente viu nos estudos de circuitos magnéticos? O entreferro de ar configura a maior impedância magnética que a gente tem para a criação dos nossos eletroímãs.
Então, quando a gente tem o entreferro de ar não uniforme nos 360 graus aqui da máquina, tá? A gente não tem o mesmo campo magnético produzido para cada 1 ampere de corrente nas bobinas. E o que essa informação traduz para nós? A indutância. Né? A indutância média, qual que é o ímã que você consegue enlaçar no sistema para cada 1 ampere de corrente que circula nele. Então, aqui nesse contexto, por exemplo, se o rotor tivesse nessa posição, a gente bateu uma fotografia da máquina, o rotor está nessa posição em um dado momento. Tá? Se a gente alimentasse a fase A sozinha, com 1 ampere, a gente ia ter um fluxo magnético enlaçado por essas bobinas, diferente do fluxo magnético que seria obtido se a gente alimentasse a fase B com 1 ampere. Tá? Seguramente o fluxo magnético nesse contexto aqui ia ser muito maior do que aquele que a gente observou na fase A. Então significa o quê? Que as indutâncias das fases B e A são diferentes. Tá? Logo, as respectivas impedâncias, né, que tem a resistência de estator e as respectivas indutâncias, né, em parcelas de indutância própria e mútua, mas aqui colocando só a indutância própria, ó, já seriam diferentes entre si. Tá? Então, com impedâncias diferentes, né, entre a fase A e B, uma vez que as indutâncias são diferentes, porque os entreferros de ar são diferentes, porque alguém colocou a máquina com massa não uniformemente distribuída, ou a máquina desalinhada, tá? Ou mal montada também, né? Se não colocou o mesmo espaço. Quando você monta o rotor na máquina, você tem que passar uma pecinha chamada o calibrador de folga, para garantir o mesmo entreferro de ar nos 360 graus da máquina. Então, por qualquer um desses motivos mecânicos, as impedâncias nas fases não ficam iguais. E quando elas não ficam iguais, você vai ter desequilíbrio, com desequilíbrio as correntes de sequência negativa. Perfeito? Então, esse é um outro cenário, tá, de falha, onde a ação de manutenção passa, né, por se alinhar, tirar desbalanceamentos, balancear a máquina. Desbalanceamento é massa que não está uniformemente distribuída em torno do eixo. Tá? Então pode ser porque o eixo deformou, igual eu mencionei aqui, né, do cara rolando e jogando o rotor da caçamba de um caminhão no chão, tá? Depois rolando pelo chão, isso pode ser um motivo. Pode ser que quebrou uma barrinha dessa do rotor aqui, ó, uma barrinha dessa marronzinha. Elas quebram também, tá? Então pode ser que quebrou uma barra dessa e você não está com a massa uniformemente distribuída, ou pode ser que a própria carga mecânica que está ligada aqui no eixo, né, seja desbalanceada, tá? Ou do manipulador mecânico ou da carga útil do cliente. Você tem desbalanceamento. E aí, na hora que rotaciona, né, um sistema desbalanceado, ao invés de você ter torque somente nessa direção, é a direção do eixo rotação, vou colocar ela direitinho aqui, você queria ter só nessa direção aqui, você passa a ter torque em outras direções também. Tá? Ou torque ou intenção de rotação, né? Então, o sistema vai querer rotacionar em outras direções e, com isso, também promover desequilíbrio no entreferro de ar. Tá? Bom, para achar esses defeitos, né, geralmente a gente tem uma coleção, né, de ações a tomar. Primeiro deles, né,
é instalar um sensor de vibração na carcaça da máquina e achar pelo conteúdo espectral do sensor de vibração qual que é o defeito mecânico. E aí a gente tem, né, no material de mecânica que ensina a vibração, uma associação das componentes espectrais dos defeitos Então, se a gente pega o sensor de vibração, ele dá um sinal de aceleração, ele mede a aceleração da carcaça. Aí, os sistemas de monitoramento de vibração pegam essa aceleração, fazem uma FFT disso, né, e te dão as frequências das cossenoides presentes ali, né, naquele sinal de aceleração que foi amostrado. Tá? E aí, pela frequência desses sinais, você consegue inferir ou ter uma primeira ideia de qual que é a causa raiz do defeito. Tá? Aí você tem como começar a buscar. Ok? Geralmente defeitos aqui até 3 vezes a frequência de rotação são desalinhamento, desbalanceamento. Tá? Vibração em frequências maiores geralmente são associadas a rolamentos. Por exemplo, 8 vezes, 8, 10 vezes a frequência de rotação. Tá? São defeitos típicos aí associados a rolamento. Tá? Barra quebrada de rotor, igual a gente mencionou aqui. Né? Você vai ter frequências de vibração de 2 a 3 vezes a frequência de rotação da máquina. Tá? Então, são esses indicativos que a gente usa. Né? Você teve o desarme de sequência negativa, não tem indicativo de problema no sistema elétrico. Tá? As impedâncias das 3 fases estão iguais, então não há desequilíbrio nas impedâncias. Então sobrou o sistema mecânico. Aí no sistema mecânico você tem que, né, fazer a inspeção visual e pela inspeção visual você pega, por exemplo, barra quebrada. Dá para ver, você tirar o rotor lá de dentro. Ou pegar o espectro do sinal de vibração e ver pela frequência das componentes do espectro de aceleração qual é a causa raiz mais provável. Ok? Aí você vai afunilando até chegar nela e tirar o defeito. Tá? Bom, então esse aqui seria, né, o defeito, a falha, né, que levaria a um desarme que produziria para nós uma mensagem de desequilíbrio, corrente de sequência negativa. Tá? Bom, tem uma outra mensagem de falha na mesma linha, é chamada de falha ou desarme por componente de sequência zero. Bom, essa falha, pessoal, ela tem um nome também um pouquinho estranho, né, para quem está sendo apresentado a primeira vez a esse modo de falha, mas a gente comentou, né, pelo menos mencionou o nome quando estávamos explicando sobre o teorema de Fortescue. Né? Tá aqui, ó. Então, a componente sequência zero é um dos conjuntos trifásicos que são somados à sequência negativa e à sequência positiva para descrever um sinal qualquer desequilibrado.
A sequência 0, ela é caracterizada por 3 sinais cossenoidais idênticos, mesma amplitude, mesma frequência e defasamento zero entre si. Tá? E essa componente, ela nasce na transformada de Fortescue, na transformada por ser um cálculo, né? E a componente sequência 0, a amplitude e o defasamento angular dela, tá? Ela nasce da seguinte conta aqui, que vem da transformada de Fortescue. 1/3 da corrente da fase A, do fasor corrente da fase A, medido na alimentação da fase A, mais 1/3 do fasor de corrente na fase B, mais 1/3 do fasor de corrente na fase C. Tá? Então, esse resultado, ele é sempre zero, aqui, ó, se a máquina, 0 amperes, não tem fuga à terra. Tá? E ele vai ser diferente de 0 amperes, tá? Se o sistema tiver fuga à terra. Tá? E por que disso? Tá? Se a máquina tiver a fuga à terra, significa que a gente perdeu, de alguma maneira, a isolação e a gente energizou a carcaça da máquina e existe corrente circulando pela terra. Tá? Por isso que o nome fuga à terra. Tá? Nesse contexto, né, se a gente desenhar a máquina aqui, o que vai acontecer? Digamos que a máquina tem uma representação dela aqui, e igual a gente viu lá no laboratório de máquinas, tá? Só um minutinho, o sistema aqui travou. Só um minutinho aqui que o software da mesinha digitalizadora travou. Abrir de novo. Vamos salvar ele, né, pra gente não ter susto. Então, retomando aqui, pessoal, aqui eu estou fazendo um corte de seção transversal na máquina. A gente tem aqui a bobina da fase A. Vamos supor aqui um fechamento em estrela, tá? Aqui está a impedância da rede. Aqui está o alimentador da fase A. Aqui está o neutro da instalação. Okay? Da mesma forma, né, a gente vai ter a bobina da fase B.
a impedância da rede na fase B e a fonte de alimentação da fase B, né, com um dos seus terminais conectados aqui no potencial de referência. E aqui é a fase C. Ok? Bom, o que acontece, moçada? A gente vai ter as correntes, né, das três fases circulando aqui da rede para as bobinas, né? Aqui circula a corrente da fase B, aqui circula a corrente da fase A, e aqui circula a corrente da fase C. Né? E as três correntes se encontram nesse nó, ponto neutro da máquina. Não é? O que a gente sabe da segunda lei de Kirchhoff? Né? Que a somatória das correntes em um nó tem que dar zero. Então, IA mais IB mais IC tem que dar zero. Tá? E essa condição vai se manter enquanto não aparecer um quarto caminho por onde alguma dessas correntes possa circular. Então, enquanto a gente tiver essa configuração aqui, ó, com IA, IB e C, as três chegando aqui no ponto neutro, tá, você não vai ter um resultado diferente para a somatória dessas correntes. Não tem um quarto circuito presente aqui por onde, né, elas possam circular. Tá? Inclusive esse quarto circuito que eu coloquei aqui, ó, né, se ele saísse do ponto neutro, também teria uma corrente zero aqui, ó. Né, que as impedâncias nas três fases estão equilibradas, estão iguais, com as tensões de alimentação também iguais. Você tem três tensões senoidais defasadas de 120 graus entre si, com a mesma amplitude, né? E as três aplicadas a três impedâncias iguais, então as três correntes, né, IA, IB e C, têm a mesma amplitude e são também defasadas de 120 graus. Se você somar três sinais defasados de 120 graus, tá? Deixa eu ver aqui, um I máximo cosseno de ômega t, mais um I máximo cosseno de ômega t menos 120 graus, mais um I máximo cosseno de ômega t menos 240 graus. Então, somando-se três cossenóides defasadas de 120 graus entre si, o resultado é zero. Tá? Se você somar os respectivos fasores também fica até fácil de ver, ó, né? O IA com o IB com o IC, né? Somando três vetores aqui de mesma amplitude defasados de 120 graus entre si. O resultado dá zero. Tá? Então, essa condição ela vai se manter até a gente criar, né, um quarto circuito aqui com um caminho pela Terra e que desequilibre as impedâncias das três fases. Né? Então, essa condição aconteceria quando? Aqui, por exemplo, se fosse exatamente no ponto de neutro, a gente não observaria essa condição, não. Igual eu comentei. Agora, digamos que esse caminho para a Terra, né, seria sintetizado, seria construído, tá? Caso
essa terceira espira aqui da bobina da fase A perdesse isolação, digamos que ela perdeu isolação. E aí, ela encostou na carcaça da máquina. Só um minutinho, só melhorar esse desenho aqui para minha explicação ficar mais clara. Então aqui, ó, ela perdeu a isolação, ela está dentro de uma ranhura bem encostadinha, né, na carcaça metálica da máquina. E aí vamos dizer que ela perdeu a isolação. Então a gente vai encostar o cobre que está energizado na carcaça metálica da máquina, né? E aí a máquina está montada, por exemplo, pelos pés. Vou colocar os pés dela aqui um pouco curtos, mas só para não carregar o desenho, não tirar a clareza do desenho. Tá aqui os pés da máquina que estão no solo, tá? E aí a máquina ou no solo ou numa laje de uma instalação industrial, tá? Tá parafusado aqui, ó, né, para fazer a fixação. E esse parafuso, né, ele pode, né, fazer com que a gente tenha contato com a terra ou contato com o concreto, tá? Que não tem impedância infinita. Não é montado para ser um isolante elétrico. Tá? Ou ele pode estar em contato com algum vergalhão da laje. Tá? E o vergalhão, né, da laje, que a laje está na horizontal, o vergalhão vai encontrar o pilar da vertical e o pilar vai descer, né, com ferragem até a sapata da edificação, onde você vai ter contato com a terra de alguma maneira. Tá? Então, nesse contexto, né, a gente vai observar o seguinte caminho para a corrente aqui. Ó. Você vai ter o curto-circuito estabelecido aqui, encostamos a espira na carcaça, né? A carcaça fica energizada, a corrente passa por aqui e a corrente sempre vai voltar para a fonte que a criou. Então, uma vez que ela está aqui, ó, ela vai voltar aqui para o neutro da instalação, tá? E ela passa pela terra. É por isso o nome fuga à terra. Tá? E a terra tem impedância também. A terra não é um sistema elétrico de impedância nula. Inclusive, essa impedância varia de região para região do planeta. Tá? A gente vai ter uma impedância da terra aqui. E essa corrente vai voltar pelo neutro. Tá? Então, o que acontece nesse contexto aqui? A gente não tem mais 3 circuitos equilibrados, tá? Não é nem questão de 3 circuitos equilibrados, nós temos agora conexão para a Terra. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte, ó. O circuito da fase A, ele passa a ter um caminho para cá, da componente corrente da fase A que vai para a Terra, e uma componente para cá. Tá? E com isso, então, a gente vai ter aqui, na fase A, né, uma impedância diferente, uma impedância total agora vista da fase A, os terminais da fase A, contempla, né, tanto a bobina, um trecho da bobina aqui em série, com essas duas impedâncias aqui em paralelo. Essa e o do caminho da Terra, Z2 e Z3 aqui, por exemplo. Tá? Então, você vai observar que a corrente na fase A, ela não mais vai ter, né, a mesma amplitude, o mesmo defasamento angular das correntes nas fases B e C, e agora a soma dessas 3 correntes não dá zero. Tá? Porque tem um novo caminho pela Terra para que circule corrente. Tá? Então, a falha, né, por circulação de componente de sequência zero se manifesta quando há fuga à Terra. Se há essa mensagem, tá, significa
que alguém perdeu a isolação, né, e promoveu, por alguns instantes, circulação de corrente pela Terra, tá fazendo, então, com que apareça essa componente de sequência negativa. Bom, ela é, inclusive, monitorada, né, usando desse princípio, através de um transformador de corrente que é conectado às 3 fases da máquina, dessa maneira aqui, ó. Você tem a fase A, B e C. E a gente coloca um toroide, igual a gente fez na primeira lista de máquinas, tá? Na segunda, aliás, de leis de Maxwell. Você coloca um toroide aqui, ó, e o secundário desse toroide vem aqui, né? E a gente detecta aqui nesse secundário uma tensão no secundário que só vai existir quando a somatória dessas 3 correntes, né, na fase A, B e C, não for nula. Tá? Por quê? Por segunda lei de Maxwell, né, o campo magnético que vai existir no caminho fechado aqui, no toroide, vai ter uma circulação dada pela somatória das correntes nas 3 fases, que estão ali no interior do caminho fechado. Então, enquanto o sistema não tem fuga à Terra, a somatória dessas 3 correntes está zero. E aí, o que vai acontecer? Você não vai ter circulação, potencialmente o campo magnético vai ser muito baixinho. Então, você não tem fluxo magnético no interior das espiras. Tá? Sem fluxo magnético, tá? Você não tem, por primeira lei de Maxwell, tensão induzida. Com o fluxo nulo, a derivada do fluxo também é nula. Sem tensão. Quando ocorre, né, a fuga à Terra, a somatória dessas 3 correntes não é mais nula, né, pelo motivo que eu expliquei, a Terra se torna um quarto caminho para a circulação das correntes, né, desequilibrando o sistema inteiro. Tá? Então, assim, além de desequilibrar, ela se torna um quarto caminho. E aí eu chamo a atenção, né, e peço cuidado nesse aspecto, para a gente não confundir a sequência zero com a sequência negativa. Então, na sequência negativa, há o desequilíbrio nas impedâncias das 3 fases, mas não há a inserção de um quarto caminho para a corrente circular, que seria o caminho da Terra. Tá? Então, a isolação da máquina, de certa forma, está mantida. Ok? Então, é um circuito trifásico onde não há fuga à Terra. Ele está desequilibrado, são impedâncias diferentes, mas não há um quarto caminho pela Terra. Na falha, por sequência zero, aparece um quarto caminho para a Terra. Então, o sistema também fica desequilibrado, porém com um quarto caminho presente no circuito. E aí a gente não vai ter mais a somatória das 3 correntes dando zero. Tá? Na falha por sequência negativa, tá? As impedâncias estão desequilibradas, estão desiguais, mas não existe um quarto circuito pela Terra. Então, se a gente imaginar a máquina, né, fechada em estrela, por exemplo, tá? Não aparece isso aqui, ó, na falha ou no desequilíbrio por sequência negativa, na falha por sequência negativa. Então, continuam sendo somente 3 circuitos. Então, não tem jeito, as 3 correntes vão chegar no ponto neutro e não tem para onde sair. Então, a somatória delas tem que dar zero. Ok? E isso vai, então, diferenciar
a falha por sequência negativa da falha por sequência zero. A sequência zero só acontece com fuga à Terra, com a presença de um quarto caminho pela Terra, né, que faz o sistema ficar desequilibrado e também, junto com o desequilíbrio, a soma das correntes não dá zero. Essa é a falha por sequência negativa. Na sequência zero, tá, eles são desequilibrados e há um quarto caminho pela Terra. Então, a soma das correntes não dá zero. Acho que eu falei isso com a sequência negativa também. Deixa eu repetir essa explicação aqui para eu me fazer mais claro. Então, na sequência negativa, a soma das correntes dá zero. Tem que dar zero. Não existe um quarto caminho pela Terra para que não dê zero. Na sequência zero, existe um quarto caminho pela Terra, o sistema está desequilibrado e a soma das três correntes não dá mais zero. Tá? Então, isso é o que diferencia os dois. Tá? E aí né, esse diagnóstico, ele, assim, ele é consolidadíssimo, tá? Deu fuga à Terra, componente de sequência zero, deu desarme por conta disso, algum local perdeu a isolação. Algum local perdeu a isolação, algum lugar deu condução para a Terra. Tá? Bom, né, vimos aqui como diagnosticar esse defeito, mencionamos de problemas associados a esses defeitos, a esse defeito até no laboratório de máquinas, né, a gente não tinha explorado a causa raiz desse defeito com tanta profundidade igual a gente fez hoje. Mas a gente explicou o mecanismo com muita clareza, o mecanismo de acidente com pessoas, né? Porque aqui é o seguinte, enquanto essa corrente volta pela Terra, aqui, ó, e circula na impedância da Terra, ela vai provocar diferença de potencial entre pontos da Terra, tá? E aí uma pessoa que estiver andando aqui, ó, com o pé em um ponto e o outro pé no outro, ela vai tomar um chocão chamado, né, de tensão de passo. Então, pela diferença de potencial aqui, né, vai circular a corrente no vão das pernas da pessoa. Tá? Extremamente perigoso. Né? Ou você pode ter também tensão de toque. Né? Digamos aqui que o parafuso, fixação do motor está aqui, numa base de concreto armado. Essa estrutura está numa laje, tem um vergalhão de aço, né, que é condutor, né? E aqui eu tenho um pilar qualquer que está em contato, por exemplo, com a esquadria de uma janela. A esquadria da janela está aqui do lado, a gente parafusou e o parafuso, por exemplo, fez com que a esquadria tivesse contato com o aço da instalação civil. Tá? Você pode encostar, né, nessa esquadria da janela, tá? Por N motivos, e ter uma corrente circulando aqui da sua mão para o seu pé, pela diferença de potencial que está estabelecida aqui, ou você pode colocar a sua mão num painel. Tá? Que está também montado em outro ponto da instalação. É um painel metálico, né, no contexto industrial, e que está num potencial diferente do potencial da esquadria, da janela. Aí você vai ter uma corrente passando no seu coração, da mão direita para a mão esquerda.
tá? Chamado tensão de toque. Perigosíssimo, tá? Perigosíssimo mesmo. Então, assim, quando há, né, esse tipo de desarme, tem que explorar com bastante cuidado, bastante critério, porque isso pode matar pessoas. Okay? Então, desarme por fuga à terra, você tem que achar a causa. Tá? Pode ser uma causa irreversível, tá? Ou pode ser alguma causa que ela própria se extingua. Assim, pelo menos não é nem a causa que vai se extinguir, né? Ela mesma elimina o caminho de circulação da corrente para a Terra. Que cenário é esse, tá? Cenário de cabos com fissura. Tá? Então, digamos que para alimentar um acionamento mecatrônico desse, a gente usou cabos e esses cabos foram lançados, por exemplo, numa região que tenha umidade excessiva, tá? Aqui estão as bobinas das 3 fases. Os cabeamentos. Tá? E aqui eu vou desenhar esses cabeamentos considerando também a sua capa isolante. Então, digamos que aqui a gente tem o cobre, né, em preto, vermelho e verde. E a gente tenha o isolante aqui por fora. Vou botar o isolante em azul. Então, uma capa de material isolante aqui, né, durante toda a extensão aqui do sistema de alimentação, isolando o cobre de qualquer contato externo. Vamos fechar aqui os circuitos. Fase A, fase B. Aí fechamos 3 aqui no neutro da instalação. Uma forma de fechar o sistema trifásico. E vamos supor, moçada, que esses cabos, esse isolante, né, ficou exposto, né, ao tempo, né, recebendo sol e chuva durante anos. Tá? Isso não é uma situação muito incomum. Tá? Ou está passando num leito de cabos que recebe água de processo, tá? Sem querer, mas recebe água. Tá? E ele tenha também, né, no seu interior uma carga, uma corrente elétrica intermitente, então, hora você produz calor, ele dilata, hora não tem corrente, ele esfria e comprime. Aí tem corrente de novo, ele dilata, não tem corrente, ele esfria e comprime. E ele fica nesse ciclo térmico, né, com dilatação e compressão. Isso, com o tempo, né, vai provocar fadiga. Aí a gente vai ter aqui, ó, trincas, né? Você vai envelhecendo o isolante, tá? Você pode observar esse efeito, inclusive, pegando cabo elétrico de residência que fica exposto ao tempo, tá? Você vai ver, após alguns meses ou se deixar, não vai dar muito mais que um ano, não, tá? Por exemplo, alguns meses você já vai começar a ver trincas nele, tá? E quando tem a trinca, o que vai acontecer? A gente vai colocar o cobre que está energizado exposto. E aí, se a gente tiver num contexto industrial que tenha poeira metálica, essa poeira pode impregnar aqui dentro e ela é condutora, e quando ela tiver muita poeira e se bobear ainda vier chuva com água, tá? A gente cria um caminho para a condução de corrente pela terra, tá?
Ela vem pela terra, passa na impedância da terra, e volta para o neutro da instalação aqui, ó, tá? Vai circular aqui e voltar. Então aqui a gente também teria, né, um desarme por sequência zero ou fuga à terra, tá? Deu sequência zero, alguém deu fuga à terra. Mas às vezes durante a circulação da corrente de fuga à terra, tá? Essa corrente é intensa, ela aquece o pó de minério que está aqui dentro e a água, e eles saem daqui. Tá? A água, por exemplo, vaporiza, o minério é carregado daqui, né? E aí você limpa a região com a própria corrente fuga à terra. Tá? A bomba está plantadinha lá. Só que na próxima vez que você ligar, você não vai ter o desarme, porque o elemento que deu a condução para a terra foi pulverizado na circulação da própria corrente de fuga, na própria corrente de sequência zero. Ok? Agora, a trinca continua lá. A trinca está lá. Tá? E o que vai acontecer, né? Da próxima vez você pode não ter tanta sorte assim, né? Se eventualmente você tiver um disjuntor que também está fora da vida útil, tá? Ou um sistema de medição de corrente de sequência zero que também não está bem calibrado, tá? Essa corrente pode circular ou até machucar alguém ou até provocar um incêndio. Tá? Então, assim, quando há esse tipo de falha, o que vai acontecer? Você tem um desarme, né? Então, mediu-se as correntes nas 3 fases, e aí algum sistema de proteção abriu as chaves aqui, ó, acusando circulação de corrente de sequência zero. Então, abriu aqui a fase A, B e C. Aí você procurou, viu que aqui está o desarme. O disjuntor abriu, tá? E aí você procurou, né? Uma das ações a se fazer nesse contexto, inclusive, é abrir a máquina, como a gente fez aqui, e usar um instrumento de medição chamado megômetro, né? Onde você vai colocar um terminal do megômetro na carcaça e o outro terminal dele no cobre do estator de cada uma das fases, tá? E aí, se tiver bem isolado, a ideia é que a gente tem uma impedância aqui de mega ohms, né? Muito alta. Por isso, megômetro, né? Então, você ainda está explorando o problema, você não sabe. Aqui eu estou dizendo a causa raiz, né, de maneira hipotética, mas se você estiver em campo, é você que tem que achar, né? É parte lá do seu serviço de manutenção. Então, você está vendo, né? A primeira possibilidade é que a gente tenha perdido isolação em alguma bobina da máquina. E aí o megômetro vai mostrar para a gente que a impedância está baixinha, né, se tiver acontecido igual no cenário aqui de cima. Né, uma das espiras perdeu isolação e encostou na carcaça. Então, se você medir, se você botar um megômetro entre a carcaça, você pode botar até na aleta do estator do motor, entre a carcaça e o cobre, você não vai ver uma impedância alta. Tá? Então, realmente, a impedância, a medição vai te mostrar que né, há uma falha de isolação na máquina. Então, aí a ação é recuperar a isolação da máquina. Você vai ter que tirar, mandar para uma empresa externa ou comprar outra. Tá? Ou, potencialmente, limpar a máquina e secar. Tá? Se a máquina estiver úmida e com muita poeira, você também vai prejudicar a isolação dela. Tá? Então, primeiro limpa, seca, mede de novo e vê se a isolação cresceu. Né? Se cresceu, quer dizer que deu certo a sua ação. Se não cresceu, é porque realmente o verniz isolante está deteriorado. Tá? Então, aí seria o problema na máquina. Se você quiser olhar o problema
na máquina e não achar nada. Você tentou ver na máquina e não achou nada. Aí pode ser o cabo, tá? O cabo de alimentação. Vou até melhorar aqui, ó, para caracterizar o problema no cabo, né? O negômetro não estaria aqui, ó. Você ia colocar ele aqui, ó. Ok? E aí você não pegou nada, né? Entre a fase C, que é esse ponto, e a carcaça da máquina, tá tudo beleza, impedância altíssima, tá isolado. Aí você repetiu isso da fase A para a carcaça. Colocamos o megômetro e deu uma impedância alta. E repetimos isso da fase B para a carcaça. Colocamos os dois terminais do megômetro no cobre da fase B. Colocamos na carcaça da fase B e também deu uma impedância alta. Então, as bobinas estão ok. Elas não estão dando fuga à terra, porque o megômetro indicou que as impedâncias estão altas. Então, potencialmente é o cabo, tá certo? Às vezes você não tem instrumento para achar isso né, no cabo. E aí você religa a instalação, depois de explorar e não ver nada diferente, e funciona. Tá? Potencialmente porque, né, a gente, igual eu expliquei, removeu daqui de dentro, tá, elementos condutores, água e pó, com a própria circulação da corrente de sequência zero. Ok? Então, enfim, aí é um cenário onde, né, você recupera a operação do sistema, mas você está com a bomba plantadinha. Então, vale a pena, com o tempo, né, fazer uma inspeção dos cabos. Né? Tem empresas que também vendem serviços para ferir a saúde do cabo, tá? Soltam ondas eletromagnéticas e veem, né, pelo comprimento do cabo e a velocidade de propagação da onda, quanto tempo que essa onda eletromagnética deveria ir e voltar. Se volta antes, é porque teve algum ponto aqui que fez ela refletir. E aí o cara sabe até mais ou menos a distância onde está essa falha, e aí você tem como, né, percorrer a instalação do cabo até achar esse ponto de falha. Então é uma possibilidade para corrigir o problema. Tá? Eu já vi, né, empresa incêndio por conta disso. Tá? O sistema de cabos, né, perder a isolação, não ter desarme, tá? Ou o desarme ser tardio e a ignição começar e não acabar mais. Então, começa o fogo, né, mesmo após o desarme, né, da corrente elétrica, você já está com componentes ali incendiados, e aí o fogo continua, né, sendo alimentado com combustíveis que tem ali na região. Tá? E uma das maneiras dessa bomba, né, realmente explodir é a seguinte, ó. Aqui a gente pode ter tido a deterioração do isolante na fase A. E aí no momento deu pó, né, e água, teve uma fuga-terra, nós tiramos o pó e a água com a própria corrente fuga-terra, tá certo? Então, numa religação do sistema, ele não acusou mais nada. Só que vai passando o tempo, vai passando, e tá lá o defeito. E aí aqui, ó, a gente pode ter a próxima fase também com o seu isolante deteriorado. Tá? E aí, né, com a impregnação de componentes, né, que tem alguma condutividade, a gente pode bater um curto fase. Sai da fase A, passa aqui por um minério, um trem qualquer, volta aqui, sai da B e volta aqui na A. Ó. Aí você já vai ter um curto-circuito bem mais perigoso. Tá? Porque aqui antes você ainda tinha impedância da terra para limitar o curto. Tá? Por vezes aqui no neutro do transformador, o pessoal coloca até resistência para poder limitar
essas correntes de curto-circuito. Então, quando elas circulam, né, de uma fase para a Terra, essa impedância aqui fica no caminho da corrente, porque, na verdade, só esse terminal da resistência que vai aterrado. Tá? Então, o caminho da corrente passa a ser esse aqui. Ó. Por exemplo, digamos que a fuga à Terra foi nessa fase. Ó. A corrente sai daqui, vem no minério, passa na impedância da Terra, passa aqui na resistência de aterramento, volta pela fase e fecha o caminho dela. Tá? Aqui até para melhorar o material nosso aqui, vou tirar a conexão aqui desse ponto da impedância de terra, botar ele aqui, ó, fechando aqui na terra mesmo, na conexão do resistor do neutro com a terra. E aí essa resistência de terra até limita para você, tá? A resistência a impedância da terra e a resistência de aterramento, tá? Que fica entre a terra e o neutro do transformador. Então ela te ajuda, tá? Agora, se o curto é fase-fase, tá? Você não tem nada muito maior do que a impedância dos cabos para te ajudar a conter a corrente de curto. E aí ela vai lá em cima. Corrente altíssima, perigosa mesmo, tá? Instalação industrial chega a dar 10 kA, 15 kA, tá? Se estiver pertinho da subestação, numa planta muito grande, um alto-forno, por exemplo, você vai ter 40 kA de corrente curto-circuito, tá? Perigosíssimo. Então, nisso vai ter incêndio, literalmente vai pegar fogo, tá certo? E fora, e mais importante, né? Pessoas que estiverem ali próximas, potencialmente vão ter acidentes fatais, tá? Então é um cenário assim que no primeiro momento você fica calmo, né? Você religa, deu problema com corrente de sequência zero, você religou a planta, você procurou, não achou, religou, funcionou. Mas assim, então tá tudo bem. Tá não, a bomba tá lá plantada, vai explodir no momento, vai explodir. Tá? Na hora que der fuga à terra e na outra fase, aí você fecha um curto fase-fase. Aí nós estaremos enrolados. Tá? Bom, pessoal, então esse é o material que eu queria expor para vocês hoje, tá? Esses dois modos de falha, né? Suas possíveis causas, a caracterização dos sinais, dos mecanismos físicos, né, os mecanismos elétricos, mecânicos, de envelhecimento de cabos, né, que levam à manifestação desses problemas. Eu queria encerrar por aqui, abrir a palavra para vocês, para dúvidas, considerações, intervenções, eu estou à disposição. Bom, então beleza. Se está tudo bem, eu vou encerrando a aula por aqui. Queria desejar a vocês uma boa noite, agradecer a presença e convidá-los, né, para o nosso próximo encontro, amanhã, 17 horas. A gente continuar com esse módulo de manutenção. Beleza? Boa noite, então. Até lá. Boa noite, Léo. Muito obrigado. Valeu, Flávio. Obrigado. Falou, boa noite, Marcelo.